Estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre a aplicação do transfer, tá? Sabendo que para você ter uma boa aplicação, você precisa de uma boa máquina, de um bom equipamento, tá? E para você ter uma ótima resistência de lavagem, também você precisa ter uma perfeita aplicação. Então vamos tirar algumas dúvidas comuns que os clientes sempre têm sobre a aplicação do transfer. Vamos fazer a primeira aplicação, Everton, por favor. 200 graus, 7 segundos, tá? Levar aqui para a mesa, tá? Espero o transfer esfriar, que é comum. E o transfer não está transferindo. Aí você pergunta, o que foi que aconteceu? Podem ser duas coisas aqui, tá? Ou melhor, podem ser até três coisas, tá? Três coisas podem ter ocorrido para que o transfer tenha ficado assim. Primeira, que essa é mais difícil de acontecer, a máquina está marcando 200 graus e verdadeiramente ela não está regulada e não está marcando os 200 graus, está marcando menos que 200 graus, tá? Está marcando 180, 170 e no relógio está dando 200 graus. Então, para isso, você precisa de um técnico para conferir a temperatura da máquina, tá? Segundo passo, você conferir também a borracha da máquina. Esse é um item importante. A borracha da máquina, ela precisa ter uma boa espessura, tá? Uma espessura mínima, tá bom? Quanto mais grossa, melhor, tá? Então essa é a parte importantíssima da máquina, a borracha de silicone, tá? E a espessura dela também é muito importante, porque algumas máquinas estão vendendo com a borracha mais fina. Para transfer litográfico, você pode perceber aí, ó, a diferença de espessura de borracha. Essa aqui é muito fina, tá? Então é importante que você tenha uma borracha com espessura maior, tá bom? E por último, e o que mais se ocorre em máquina manual e pneumática porque quando o compressor não está bem regulado, falta de pressão. Então falta pressão na máquina. Everton, por favor, baixa a máquina para o nosso cliente possa ver. A máquina está sem pressão nenhuma, tá? Então, a máquina precisa ter um mínimo de pressão. Agora está numa pressão ideal. Qual é o segredo para que ele possa baixar sem fazer tanta força? Ele usa o peso do corpo. Mostra, por favor, Everton. Ele usa o peso do corpo para baixar. Peso do corpo. Para isso, a máquina precisa estar numa altura ideal para ele, tá? Ele está. Então vou aplicar novamente, tá? O transfer e você vai ver que ele vai sair em perfeito estado. Por favor, Everton. Você vai ver a diferença desse para aquele. O que foi que aconteceu? O que é que vai ter acontecido? Falta de pressão. Espera 7 segundos, tá? Vou levar para a mesa. É natural que eu tenho que esperar esfriar, tá? Posso tirar ele de morno para frio, não posso tirar ele de quente, tá? E aqui, ó, a diferença dos dois transfer. Qual a diferença? Falta de pressão. Esse aqui está sem pressão, esse está com a pressão ideal. Não adianta eu colocar pressão se a borracha não estiver em perfeito estado e se a máquina não estiver marcando a temperatura ideal, tá? Segundo ponto importante que acontece, que a gente recebe também muita reclamação: a forma de levantar, de destravar a máquina. Vamos também tentar trazer para vocês um defeito muito comum, que é chamada aquela orelhinha, ou o transfer não está aplicando direito, ou está borrando nas pontas.
é unicamente por conta do destravamento da máquina, que é feito de forma brusca. De forma brusca. Pergunta de forma brusca. Gerou vácuo, tá? Quando gera vácuo, a gente termina acontecendo com que as orelhinhas apareçam, porque a gente não segura o destravamento da máquina. Dá uma olhada, olha o que é que acontece, ó. O transfer fica falhando na borda. Por que acontece isso? Deixa eu explicar para vocês. O transfer, ele está aqui no estado sólido. Ele vai voltar ao estado líquido. E quando ele está ainda no estado líquido, a gente levanta, faz com que esse papel levante de vez e ele está no estado líquido ainda. Então a outra parte vai se tornando estado sólido, mas essa parte que está em estado líquido, ele esborra. Então é muito importante que você deixe esse transfer, tenha o máximo de cuidado nesse transfer na hora de levantar a máquina. Vamos fazer uma nova aplicação com tecido preto, para que você perceba mais isso, porque o transfer está em perfeito estado, tá? O Everton vai aplicar mais uma vez aqui, tá? Destravando com cuidado. Interessante que vou pedir a Everton que baixe novamente, tá? Dê uma olhada como ele destrava. Ele primeiro destrava a máquina, toda a máquina própria para a transfer litográfica, ela tem um destravamento. Destrava e depois levanta sem gerar vácuo. Não destrava de vez. Tá? Também para destravar, como travar, você usa o peso do corpo. O transfer em perfeito estado. A forma correta de aplicar o transfer. Outro problema também que ocasiona isso aqui, a gente pensa também que às vezes é só o destravamento da máquina, mas não. A forma de tirar o transfer da máquina também, o transfer já aplicado na máquina ocasiona isso. Por favor, então vamos ocasionar o defeito. O pessoal pega o transfer, ó, balança, tá? E acontece a mesma coisa gerando vácuo, ou balança ou tira da máquina. Isso, gente, quando o tecido for mais sensível, pior fica, tá? Então, a gente vê que tem umas pequenas orelhas aqui no transfer, ocasionada unicamente pela forma de tirar o papel da máquina, ou estar balançando de forma brusca o transfer ainda quente para poder esfriar mais rápido. Então, isso não é aconselhável para o transfer. Outro fator importante também, ressaltando em relação à máquina está teflonada, tá? Para que não possa queimar a peça. Então, toda máquina ideal para transfer litográfico, ela tem que ou vir teflonada de fábrica, ou você comprar aqueles teflon que vendem no mercado, tá? Isso é muito importante. A altura da máquina é muito importante e assim sucessivamente. Espero que com esse vídeo, esse pequeno vídeo, possamos ter tirado muitas e muitas dúvidas de vocês sobre a aplicação de transfer. Sobre setup de tecido e setup de configuração da máquina para outros tipos de tecido sem ser algodão, você vai ver em alguns vídeos à frente. Espero que tenha ajudado. Até a próxima.